convidar vocês a abrirem a Bíblia em Jeremias, capítulo 12. Jeremias 12, versículos 5 e 6. Jeremias, capítulo 12, versículo 5 e versículo 6. Que diz assim: se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Especificamente o versículo 5. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se numa terra de paz nós nos cansamos e queremos chutar o pau da barraca, chutar o balde, imagina quando chegarem realmente os problemas, né? E é interessante que o profeta aqui ele faz uma comparação, e ele fala, tem outras versões da Bíblia que se você ler, talvez uma linguagem de hoje, mensagem, elas vão dizer em terra segura, em terra firme, em lugar de paz, né? Porque ele está falando sobre a terra de Israel, ele está falando sobre a terra prometida, aquela terra que Deus prometeu dar ao povo, a terra que mana leite e mel, e é o lugar que Deus quer nos colocar. Então, se nesse lugar você se cansa e você quer desistir, né, e se você começar o capítulo desde o versículo 1, você vai ver que Jeremias está lamentando com Deus e dizendo assim: poxa Deus, quero falar uma coisa com você. Por que o ímpio prospera? Por que o ímpio vive uma vida boa? E ele está falando sobre as pessoas que vivem com ele, os judeus. Esse povo aí tem você nos lábios, mas não tem você no coração. E eles estão vivendo bem, estão prosperando, têm as suas coisas. E eu, olha para mim, estou passando dificuldade, estou passando problema, estou passando luta. Eu que vivo para ti. E aí a resposta de Deus para Jeremias: se você está cansado numa terra boa, se você cansou num lugar de paz, imagina quando você tiver que correr com quem vai a cavalo. Tem uma outra versão que fala: imagina nas florestas do Jordão. Por que ele fala isso? Florestas do Jordão. O que tinha na floresta do Jordão? Você já olhou o que tinha lá? Você já pesquisou? Né, o Jordão, ele... Né, alguém sabe onde é que é Israel aqui? É aqui, né? É por aqui, assim. É isso aí, bem ali, ó. Israel é bem aqui, ó. Isso aqui foi estratégia. Foi estratégico Deus dar essa terra aqui para Israel. Isso aqui foi planejado, foi pensado, né? Quando você estuda o crescente fértil, que a Bíblia fala, dos estudiosos, o crescente fértil pega Gósen aqui, que pega um pedaço aqui do Nilo, onde Deus colocou o povo lá no Egito também, a melhor terra do Egito Deus deu para eles. Depois Deus tira eles e dá aqui, ó, o crescente fértil sobe aqui, depois desce por aqui assim, pegando, indo até a Babilônia. Era a terra mais fértil que existe, a melhor terra que existe nessa terra. Deus deu essa terra para Israel. E o Jordão ele vem correndo lá de cima, né? Tem o Monte Hermon, as geleiras, elas se congelam em vários, como se formassem vários córregos, e vem descendo e forma um riozinho, Mar da Galileia, e desce o Rio Jordão. E nas margens do Rio Jordão tem florestas, e o que tinham nessas florestas eram leões. Os leões, se você olhar outros textos mais para frente, acho que Isaías 49, tem outros textos que ele faz a mesma comparação, quando um leão sair da mata, porque nessa mata do Jordão existiam leões, né? E de vez em quando um leão saía e existiam os pastos para pegar uma ovelha, para pegar um bezerro, para pegar um animal para comer.
E o profeta faz essa comparação. Você está na terra boa, você está num lugar bom, num lugar fértil, num lugar de paz, e você está cansado. E quando você tiver que enfrentar um leão, então? E quando você tiver que correr comparado com um cavalo, o que você vai fazer? Você não vai ter forças nenhuma para lutar. Deus está querendo nos fortalecer, nos dar crescimento espiritual, uma vida espiritual estável, uma vida emocional totalmente equilibrada. E se nós não aprendermos isso aqui, rapaz, lá fora nós não vamos aprender isso. Lá fora nós vamos viver, rapaz, exatamente como todo mundo vive. Você sabe que essa semana eu tive assim sabe aquele momento que Deus fala com você assim, que você tem uma convicção, aí a Suzana falou assim, você não chorou? Não chorei. Eu fiquei estupefato, né? Foi algo assim, sabe aquele dia que você seu coração está querendo ficar aflito, a ansiosidade começa a querer te apertar, você começar a querer ficar ansioso. Segunda-feira nós pagamos praticamente 3.300 do cartão de crédito que a gente tinha usado para fazer compras no mês passado. Segunda, aí tínhamos terça, quarta, 2 dias. Segunda a gente não vende mais, né? Então não entra dinheiro. Então segunda nós pagamos 3.000, praticamente 3.300. Faltava uma fração aí, mas praticamente 3.300. Segunda-feira. Terça, venderam. Quarta, venderam. Quinta-feira, tinha a conta de energia, que é um dos nossos maiores gigantes. E ela veio baixa esse mês, era só 5.000. Em praticamente aí 3, 4 dias, nós tínhamos 8.000 nos quebrados para pagar. Aí nós pagamos a primeira, segunda-feira, terça. Quando foi quarta de manhã, assim que eu comecei a somar tudo que tinha de dinheiro, que tinha em conta, que tinha, olhando para as vendas, né, da galera na terça, que postaram terça-noite. Rapaz, quando eu olhei para aqueles números, meu coração começou a apertar. E eu ficando assim, caramba Deus, o que você vai fazer? E o sentimento, começou a querer me dar um sentimento assim de, tipo de abandono. Cara, ia pensando assim, cara, será que vão cortar a energia? Será que a gente vai atrasar? Será que, o que pode acontecer, né? E tem não sei, acho que a maioria de vocês não conhece, o Kaká, não o Kaká do São Paulo, do futebol, mas o pastor, lá de Minas Gerais, de Contagem. Ele jogava, se eu não me engano, ele jogou na seleção mineira de basquete. Não lembro se ele ia ser convocado para a seleção brasileira, alguma coisa assim, mas ele era jogador de basquete. E ele abandonou tudo para cuidar de pessoas, né? E ele montou uma clínica de recuperação. E ele era um cara muito doido, porque ele era um cara da igreja. E aí as pessoas compravam um carro novo e falavam assim, esse carro aqui é consagrado para o Senhor, é para Deus, para a obra de Deus. E aí quando ele chegava assim, irmão, seu carro é do Senhor mesmo? O meu carro, então bora que nós temos uma missão. E ele pegava o carro dessas pessoas e saía na madrugada, pegando bêbado, prostituta, cara que estava jogado no chão, na sarjeta mesmo, sabe, aquele cara que está para lá de Bagdá, nem sabe onde está, nem sabe, catava esses caras na força mesmo, jogava para dentro do carro e levava para o sítio. O pai dele tinha um sítio, o pai dele, eu não lembro se o pai dele é juiz, o que o pai dele é? Eu não lembro o que o pai dele era, mas o pai dele tinha um sítio da família, que era um sítio top, sabe? E ele jogava todos esses mendigos lá. Quando o pai dele descobriu, o pai dele queria deserdar ele da família. E ele colocou esse povo lá e ia cuidando de pessoas assim. Aí chegava lá, dava banho, cuidava do cara. E no outro dia me dava um café da manhã, ministrava a palavra, falava assim, o portão está aberto, se você quiser ir embora. Mas se você quiser ficar, a gente quer te ajudar. Muitos iam embora
Na próxima noite ele encontrava os caras de novo na rua, catava de novo, muitos gritando, não me leva, você vai sim, rapaz, levava. Muito doido ele, cara, muito doido. E um dia, sabe o que o pai dele fez? Por ele estar usando o sítio do pai, o pai decidiu que não ia mais pagar energia. E deixou cortar a energia do sítio. E ele ficou lá morando com esses caras 9 meses sem energia. 9 meses sem energia elétrica. Você já pensou? Se faltar energia, o que a gente vai fazer? Né? Então, quando eu comecei a pensar nessas coisas, meu coração começou a apertar um pouco, cara. E eu estava lendo, né? Fazendo devocional e é muito ruim quando a sua mente fica querendo, né? E eu lendo a Bíblia e a minha mente ia, contas, isso, aquilo, e eu trazia minha mente de volta, e orando e falando com Deus. E aí quando eu li esse texto aqui, foi a resposta de Deus para mim. E diz assim, Isaías 49, versículo 14 e 15, diz assim: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quando eu li isso, poxa Deus, se esqueceu de nós? O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E quando eu estava com toda essa luta, né, na minha mente, quando eu li isso aqui, eu falei, cara,